Estou recebendo aqui a nota do Sindicato da Área da Saúde, dos funcionários da área da saúde. Um ato público de frente ao Hospital de Clínicas a partir de 9 da manhã, seguindo de uma passeata até o centro da cidade e região do terminal rodoviário urbano, vai apresentar para a população a campanha salarial dos funcionários do complexo FABEMA. E se não houver um acordo, greve anunciada a partir do dia 30 de setembro. O protesto leva para as ruas, segundo o SimSaúde, um quadro de insatisfação com as perdas salariais. O sindicato calcula em 15% essas perdas, outros problemas como extensa pauta de reivindicações. Vamos torcer para que haja um acordo, afinal de contas, o complexo FABEMA tem um atendimento à população de 62 municípios, envolvendo Marília e toda a região. Estamos na semana de conscientização da doação de órgãos. É importante que a população tenha realmente a atenção e, quando chegar o momento difícil da morte de um ente querido, a família realmente facilite essa doação para salvar vidas. Confira a matéria. Uma corrida contra o tempo. A qualidade do doador é muito importante. Então, o resultado do transplante depende muito dessa qualidade, de como que vai estar o doador e como que vai ser feita a cirurgia para viabilizar a remoção adequada dos órgãos para um transplante bem-sucedido. Entre a autorização da família e o começo da cirurgia para a retirada dos órgãos que serão doados, a equipe médica tem no máximo 6 horas. Tudo acontece através de uma rede informatizada, onde doador e receptor são preparados quase que simultaneamente. No Brasil, são 27 centrais de captação e transporte de órgãos. E é nessas centrais onde tudo começa. Há mais de 40 mil pacientes brasileiros à espera de um órgão. Só entre janeiro e setembro do ano passado foram feitos mais de 30 mil transplantes. Os mais realizados são rim, fígado e coração. As únicas pessoas que podem doar os órgãos são as que tiveram a morte cerebral. Em geral, isso acontece após traumatismos cranianos ou acidentes vasculares. A morte encefálica, ou morte cerebral, é ausência total da função do cérebro. Na morte encefálica, o cérebro morreu, mas os outros órgãos estão normais. Então, é possível você retirar eles e implantar em outra pessoa. O quadro é irreversível e só é atestado depois de um protocolo com uma série de exames neurológicos que comprovam a falta de atividade cerebral. A primeira coisa é ter um exame clínico, um exame neurológico. Você examinar o doente e ver, por exemplo, a pupila, se a pupila não reage, se não tem nenhum reflexo do movimento dos olhos, se não tem reflexo de tosse, se não tem reflexo de respiração. Quer dizer, a pessoa está totalmente sem reflexo. São 2 exames com pelo menos 6 horas de diferença, né? Isso com o paciente sem nenhuma sedação. Então, no Brasil, é preciso ter um exame complementar. Então, após esses 2 exames clínicos, esses 2 exames médicos, um exame complementar que pode ser um eletroencefalograma para comprovar que não tem atividade elétrica do cérebro, um Doppler, que é um ultrassom que vê o fluxo de sangue nas artérias, então não pode ter fluxo de sangue indo para o cérebro, ou uma cintilografia. Assim que os hospitais têm pacientes com morte cerebral, as centrais já são acionadas por telefone. É quando começa o trabalho das equipes captadoras. A primeira medida é conversar com a família do paciente. Segundo o Ministério da Saúde, apenas a metade permite a retirada dos órgãos. Quando a família recebe uma notícia ruim, é muito difícil para a família tomar alguma decisão. A equipe de notificação, a equipe do serviço de procura de órgãos, elas sabem exatamente o momento adequado de conversar com a família, porque o que é importante é o conhecimento da equipe
que vai propor se o paciente em vida, em algum momento, demonstrou o interesse de ser um doador de órgãos. O segundo passo é descobrir o histórico clínico do paciente. Pessoas com doenças crônicas, como diabetes, infecções ou mesmo usuárias de drogas, podem ter os órgãos comprometidos. A sequência de exames desde a internação é muito importante. Exames laboratoriais, exames de imagem e análises clínicas, como pressão arterial, frequência cardíaca, isso também é muito importante. Aí sim, começa a cirurgia para a retirada dos órgãos. O procedimento é feito pelas equipes de transplantes. Um paciente sadio, por exemplo, pode beneficiar até 13 pessoas. O coração é o primeiro a ser retirado. O coração é o primeiro porque é um órgão extremamente frágil do ponto de vista de tempo de preservação. Então, o músculo cardíaco, ele tem no máximo 6 horas de tempo ideal para que ele volte a bater no coração, no peito de um outro paciente. Além do coração, é possível doar rins, pulmão, fígado, pâncreas e até intestino. O transporte desses órgãos também merece atenção no processo. Uma solução tem que ser mantida a 4 graus e o órgão vai estar sempre envolvido em 3 sacos, que são sacos esterilizados, em que não há contato com o meio externo, e com isso você mantém esse órgão na sua temperatura adequada, lembrando que ele tem um tempo limite, né? O fígado tem até 12 horas para também começar a funcionar, então essa corrida contra o tempo persiste. E quem está na área há mais de 20 anos diz que o resultado dessa correria sempre compensa. Não tem um tempo em que esse órgão vai durar. Um órgão, quando ele é transplantado, ele tem todas as condições de ter uma vida junto com aquele receptor, e muitas vezes a gente fez transplante em criança, essa criança teve filhos, essa criança foi depois avô, e a coisa vai acontecendo. Então é muito gratificante, porque a gente consegue realmente, numa situação muito crítica, o paciente voltar à vida normal. Daí, Marília também tem a equipe preparada para a abordagem de familiares no momento difícil da morte do ente querido, para buscar a doação de órgãos. Mas é preciso primeiro levar a informação à população. Destaques do momento: governo muda normas e a empresa pequena poderá ter apenas um banheiro, apenas um. Ainda outro destaque: a carteira digital já passa a vigorar, passa a ter validade a partir de hoje. E mais uma vez lembrando, não jogue a carteira de trabalho antiga. Governo deve arrecadar 20 bi em 10 anos com acordos trabalhistas. E a prova de vida do INSS agora poderá ser feita pelo telefone celular. As mulheres são maioria da população brasileira, mas minoria absoluta na política. As mulheres são 52% da população brasileira, mas na política estão em minoria. Eu acho que seja um preconceito ainda, né? Eu acho que deveríamos pensar aí na hora das eleições, de colocar quem lá? Mulheres que representem a gente. Uma pesquisa da ONU coloca o Brasil em 133º lugar, num ranking de 193 países. Quando o assunto é representação feminina, estamos atrás até do Afeganistão e do Iraque. Cultura machista, tanto é que o PSL foi denunciado porque tinha mulheres laranja lá.
Na semana passada, o TSE tornou inelegíveis 6 vereadores no Piauí. Os ministros do TSE entenderam que os políticos se beneficiaram com candidaturas fictícias de mulheres. Desde o ano passado, a lei obriga que os partidos e coligações tenham 30% de candidaturas femininas para que os partidos tenham acesso ao fundo partidário. Na última eleição, o número de deputadas federais passou de 51 para 77, um crescimento de 51%. No Senado foi mantido, são 7 senadoras. Na média, considerando também as assembleias estaduais e as câmaras de vereadores, a representatividade feminina fica em torno dos 15%. A Bruna foi candidata na última eleição, mas não conseguiu se eleger. Grande parte do problema está muito atrelado a como é que você está estruturado em termos de equipe, o quão antes você começa a ter um contato com captação de recursos, porque uma eleição ela não é barata. Bruna foi aluna de um curso do Renova BR, escola criada para incentivar o surgimento de novas lideranças na política. Na última turma, 31% dos inscritos foram mulheres. As mulheres elas demoram um pouco mais para tomar a iniciativa de fato de se candidatar e elas precisam de um apoio dentro do partido. Para aumentar a presença feminina no Legislativo, foi criado em São Paulo um projeto de lei de iniciativa popular. A proposta é promover mudanças na lei eleitoral para que 50% das cadeiras sejam ocupadas por mulheres e desse total, 25% por mulheres negras. E precisa ter mulheres para discutir o aborto de maneira correta, a violência doméstica, as questões do feminicídio e várias outras mais. Então nós precisamos sim ter mais mulheres na política. E para fechar, a gente volta a falar sobre questão ambiental. No momento em que o presidente Bolsonaro falou da ONU e nega discurso agressivo, uma matéria importante, você confere. Em um mês, mais de 8 mil militares e integrantes de agências municipais, estaduais e federais participaram das ações de combate aos incêndios na Amazônia. Até aqui, o governo federal gastou 49 milhões e meio de reais e outros 36 milhões serão destinados para as ações de combate ao fogo até o final do ano. Durante a Operação Verde Brasil, 63 pessoas foram detidas e foram aplicados mais de 36 milhões de reais em multas, principalmente relacionadas à exploração ilegal da floresta. 571 focos de incêndio foram combatidos com meios terrestres e 321 focos foram eliminados com o uso de aviões. 20 mil metros cúbicos de madeira foram apreendidos pelo IBAMA. 4 madeireiras ilegais foram interditadas e 15 acampamentos e 8 pontes clandestinas foram destruídos. Muitos dos incêndios que a gente normalmente combate, eles são criminosos. Mas para que a gente consiga decretar isso com bastante clareza, passa por um processo de investigação. Nesta sala, a partir do uso de radares, sensores e antenas instalados na Amazônia e com o apoio de satélites, os técnicos conseguem visualizar garimpos e pistas de pouso ilegais e onde há exploração irregular da Amazônia. No caso dos incêndios, todos os dias são gerados mapas com a indicação de focos de calor e enviados às equipes que estão combatendo o fogo na região. O Ministério da Defesa confirmou que a quantidade de focos de calor na Amazônia no mês de agosto foi acima da média, mas no balanço do ano, os números estão abaixo do registrado em anos anteriores. Eu acho que está longe de uma Amazônia em chamas. A floresta úmida está preservada e não tem queimada. O que tem é aquele arco que o brigadeiro Botelho chama de um arco do calor, do fogo, ali realmente preocupa mais. Quatro Notícias. Oferecimento Unimar EAD. Tradição e qualidade ao seu alcance. Acesse unimar.br. Taust faz toda a diferença. E Menin Engenharia.